nós precisamos reconhecer a honra que nos foi dada, nós, mortais inimigos, podermos ter comunhão com o Senhor e desfrutar de sua presença. Quem somos nós para que Ele venha em uma manhã como essa e nos presenteie com os afagos do seu amor? É muita honra. Não perca de vista que isso que estamos experimentando se chama graça. Nunca se esqueça disso, para que jamais falte gratidão. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que julguei oportuna compartilhar depois de uma longa jornada que vivemos no Senhor, que tornou essa mensagem possível, em especial nesse último semestre. O tema da minha mensagem nessa manhã é o beijo casual de Deus. O beijo casual de Deus. Você vai entender ao longo desse nosso tempo juntos porque esse tema. E antes de chegar no capítulo que me fez sistematicamente pensar sobre isso que Deus vinha falando conosco, falo conosco porque a voz de Deus muitas vezes está tentando nos comunicar coisas e nós não percebemos, até que chega um momento que Ele graciosamente dá um estalido e a gente percebe que Ele estava sinalizando, Ele estava comunicando. Os últimos meses de nossa casa foram assim. Quero ler com você, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Lê a princípio só esse versículo e depois nós vamos gastar mais tempo nesse texto, tendo nele uma espécie de alegoria, de figura para aquilo que a gente vai meditar nessa manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, verso 1. Todos acharam? Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. O derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Beijou Saul e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Sabe, irmãos, a vida do profeta Samuel me intriga. Eu sou uma pessoa bem imaginativa. E na minha imaginação, Samuel tem duas versões só. A versão menino, chamado por Deus no quarto ao lado, quando um homem já envelhecido por dentro se tornava surdo, e por sua surdez, Deus precisou falar coisas sérias a um garoto. Essa é a minha primeira imaginação sobre Samuel. E a segunda é Samuel sempre velho. Eu acho que eu gosto muito da velhice. Sou Clóvis, né, meus irmãos? Então, eu já nasci com 50 anos. A outra é Samuel velhinho. Eu sei que o ministério de Samuel é longo e, portanto, há uma fase muito jovem, com certeza, mas
As atitudes de Samuel são sempre tão carregadas de sabedoria para mim, que eu imagino de longa barba branca, muito sereno para fazer as coisas no amor e muito corajoso para guerrear as guerras do Senhor. Esse episódio em especial, na minha leitura devocional dos últimos dias, me paralisou. Eu não avancei na leitura, eu só conseguia ler esse texto. E o Senhor me trouxe uma palavra que não é o que eu vou trabalhar nessa manhã, uma palavra para mim como ministro. Talvez nesse ano nós conversemos sobre isso. Mas basicamente o que o Senhor me falou como ministro é: a unção que caiu sobre você antes de tudo começou com um beijo. Eu não te chamei para carregar uma coroa. Eu te chamei para não esquecer esse beijo. Você foi beijado. Quem era você? Era um garoto qualquer que eu chamei e disse: agora é meu. Nunca se esqueça disso. E pensando nisso, eu fui observar a vida de Davi, porque a coroação de Davi, sua unção, não teve beijo no dia, mas teve muito beijo antes. Parece que com Saul Deus teve que fazer um gesto físico para dizer: tudo começa por aqui. Isso me marcou essa semana. Mas ao mesmo tempo, paralisado nesse texto, o Senhor começou a falar coisas comigo que eu entendi, era uma partilha, não especificamente sobre ministério, mas sobre a vida propriamente dita para nós, em um princípio de ano. Porque esse beijo, irmãos, ele é o clímax, é o topo, a cena principal de um filme, em que Saul não é o protagonista é Deus. Mas parece que o protagonista é Saul, e nós vamos ler o texto, porque ele ganha um holofote, um destaque. Só que ele não sabe que no palco onde as luzes estão sobre ele, tem alguém por trás das cortinas fazendo tudo para esse momento acontecer. E essa é a tônica da minha mensagem, porque esse texto é uma belíssima demonstração de um agir invisível de Deus, conduzindo uma pessoa a um lugar que ele nunca imaginava estar, ou que nunca imaginava poder estar. Esse texto revela para nós uma ação geralmente ignorada na nossa relação com Deus: a providência. Providência. Quando nós lemos Gênesis e vemos do nada o Senhor gerar tudo, isso traz para nós um impacto absurdo. Mas depois que Deus disse haja, e todas as coisas foram geradas, nós precisamos nos lembrar que para que elas fossem mantidas, Deus precisava continuar operando. Deus para nós não é só criador, Deus para nós também é sustentador. É aquele que providencia todas as coisas para manter o que Ele criou, e não só isso, para garantir que aquilo que Ele criou cumpra o propósito que Ele destinou. Eu quero ler com vocês dois textos que sacramentam a beleza deste sustentador, que mostram muito claramente a providência. Colossenses 1:13 e Hebreus capítulo 1, verso 3. Primeiro, vamos a Colossenses. Diz assim a Escritura, começando do verso 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo se mantém. Hebreus 1:3, dá vontade de ler também desde o verso 1. Verso 3, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Muitos outros são os textos da Escritura que vão apontar para esse agir maravilhoso de Deus. O texto que a profetisa Rô leu na abertura, no verso 8, tem um destaque. Ele diz: minha alma está apegada a ti, a tua destra me sustém. No Salmo 55 ele vai exaltar de novo que o Senhor é quem o mantém, quem o sustenta. E engraçado, o texto que a Rô leu mostra um homem escasso de recursos, porque o texto diz que ele está como terra seca, árida, sem água. Mas ele diz: o Senhor, porém, me sustém. Sabe, irmãos, essa mensagem, essa reflexão, não uma pregação propriamente dita, mas a reflexão sobre a sustentação, ocorreu nesse ano em específico, quando algumas vitórias que nós havíamos alcançado no tratamento da Val foram substituídas por novos diagnósticos de novas lesões. O senhor conhece o filho que ele tem, e ao longo desses anos, a expressão da graça de Jesus me ensinou a ser uma pessoa que não tem vergonha de lamentar diante de Deus. Em alguns momentos eu disse a ele: eu queria muito que ela visse as minhas filhas terem 15 anos. Mas parece, Senhor, que não vai ser como a gente quer. Eu confesso que eu queria tanto ver isso desaparecer. E várias vezes eu disse para ele: eu vou orar até o fim crendo. E num dia, em um devocional, quando eu repeti essa mesma frase, ele disse assim: você enxerga muito o Criador, não está vendo o sustentador. E eu me paralisei diante daquela frase. Ele disse assim: são 3 anos, meu filho. As amigas já foram, companheiros de tratamento partiram com quadros menos agressivos que o dela. Quem você acha que está mantendo ela de pé? É óbvio para você, mas para mim não era. E eu falava com a Larissa várias vezes sobre o sustentador, porque isso explodiu no meu coração e eu comecei a enxergar. Quando o pessoal dava uma coisa, prazo sempre se estendia. Nos últimos dias deram 24, ela viveu 5. O sustentador sempre dizendo: eu estou aqui. Mas é que sustentação é uma coisa que parece aleatória, casual, não dá para enxergar. Tanto que o livro de Ruth, que também é uma obra belíssima sobre providência, tem um versículo muito irônico para exaltar esse agir invisível de Deus. Ruth capítulo 2, verso 3, vai dizer que a mulher viúva, nora de uma viúva, que estava passando fome, do nada, diz o texto, aleatoriamente entrou nos campos de um homem chamado Boaz, e o texto diz, que era da família de Elimeleque. Aleatoriamente, por casualidade, por acaso, entrou no campo do homem que ia restaurar sua história, a da sua sogra e a da sua família.
Por casualidade, alguém parece que foi puxando um fio e fez a viúva encontrar a família. E por casualidade, a viúva que agora casou tem um filho que por casualidade vai gerar bem adiante um homem chamado, não necessariamente é uma sequência, Davi, tataravó, por casualidade de Davi. Talvez mais que tataravó, mas quem deu continuidade a essa geração que gerou Davi foi um relacionamento que começou por acaso, de um encontro de uma mulher que entrou numa plantação por acaso. Deus por acaso fez para si o rei, que por acaso escreveu o salmo que você leu nessa manhã, e que por acaso profetizou sobre o Messias que nós hoje adoramos. Tudo por acaso. Casualidade para a Bíblia é Deus dizendo ironicamente: ei, tem alguém por trás das cortinas sustentando tudo. E em 1 Samuel capítulo 9 que nós lemos, novamente, tudo parece uma questão de casualidade. Por quê? Vamos ler para a gente poder enxergar? Vamos voltar agora para o primeiro livro de Samuel. E meus irmãos, olhem comigo aqui, porque eu hoje lia esse texto de novo e ria, porque eu vejo esse texto, Deus se preocupando com jumentos. Prazer. Certa vez, eu achei que o Gui ia estar aqui, eu falei, um homem teve a coragem de me chamar de jumento dentro da minha casa, o Gui. Me descreveu bem. Eu quero ler com você primeiro livro de Samuel, capítulo 9, o Deus que se preocupa com jumentos. Dá uma olhadinha aqui. Escute com carinho. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de Deus. Preste atenção. Benjamita, homem de Deus. Para homens e mulheres de Deus, não há nada casual. Suas vidas estão presas ao propósito. Deus os conduz nos detalhes. Então, o que leremos abaixo não tem nada de casual. É o resultado de uma ação soberanamente administrada por Deus. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Extraviaram-se, tipo assim, as jumentas se perderam. Eu acho muito engraçado isso. As jumentas se perderam. O texto sugere que elas se perderam, preste atenção, porque lá na frente elas vão se achar. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Diz Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te, vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Irmãos, elas passaram por todo o território de Benjamim. Do nada, andando aleatoriamente, jumentinhas caminhando aleatoriamente. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Preste atenção, Saul queria voltar para trás, mas o companheiro que aleatoriamente o acompanhava, estou sendo redundante de propósito, disse: nessa cidade há um homem de Deus, ele é muito estimado,
Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora até ele. Vamos lá. Ele nos mostrará, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então a este homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou. Presente não temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque é o profeta de hoje. Antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tem diante de ti, apressa-te, pois porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Ou seja, coincidentemente naquele dia, Samuel estava na cidade para oferecer sacrifícios. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer os sacrifícios que haveriam de ser feitos. Ele comeria, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Preste atenção, aqui começa o fim de toda perspectiva aleatória que se possa ter sobre o texto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: tem alguém por trás das cortinas guiando os jumentos. A se perderem, deixa eu concluir a frase, para guiar os filhos de Deus. As circunstâncias banais, simples do cotidiano, que nos fogem do controle, porque o Senhor quer nos conduzir para algum lugar. Mas isso só tem sentido para homens e mulheres de Deus. Vou continuar. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Foi o que Deus falou com Samuel um dia antes. O qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Ele viu Samuel, não o conhecia, pergunta para Samuel: cadê o vidente? Onde é que ele mora? Ao que Samuel responde: eu sou o vidente. Para Saul, encontrar aquele homem que coincidentemente era quem ele procurava foi uma coincidência. Mas para o Deus que ouve, não é coincidência, porque o Deus que ouve, esse é o significado do nome Samuel, foi ao encontro dele naquele dia. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, verso 19: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo e quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe no teu coração com elas, porque já se encontraram.
As jumentas se perderam, as jumentas se encontraram. Mas o homenzinho chamado Saul estava com o coração preocupado com aquilo que é aleatório. A primeira coisa que eu quero dizer a você: quando o nosso coração foca demais naquilo que a vida nos impõe, a gente se preocupa com aquilo que não é de fato o que importa. Toda a nossa atenção precisa estar em conhecer o Senhor a cada novo dia. E a confiar que Ele pode e tem o direito de fazer de nossa vida o que Ele quiser. O Senhor pode fazer de mim ou de você um instrumento dEle para a sua glória, usando meios que de repente você não seria capaz de compreender. Ele pode, mas a questão é que a gente tem medo de pensar nessa possibilidade. É fácil imaginar eu pregando em um hospital, não eu pregador prisioneiro a uma maca. É fácil me imaginar pregando a encarcerados, mas não me imaginar embaixador em cadeias. Entender sustentação, entender o sustentador e a providência é compreender que mesmo que algo esteja acontecendo comigo e eu não consiga entender o porquê, se eu sou homem ou mulher de Deus, se a Ele pertenço e nele confio, Ele sabe o que está fazendo. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que ser homem ou mulher de Deus é deixar a vida te levar, porque homens ou mulheres de Deus cotidianamente buscam ouvir o que o Senhor tem a dizer. E Deus é um Deus que fala. O texto de Hebreus que não lemos diz que, havendo Deus outrora falado, fala pelo Filho. Se tem uma coisa que Deus faz é falar. Só que tem coisas que Deus escolhe não falar antes. Deus quer que a gente passe e aprenda durante. E para estas coisas é necessário confiar no sustentador também. A nossa ânsia por controle faz com que nós tenhamos, por exemplo, nós que somos carismáticos, uma perspectiva de que ouvir a voz de Deus é controlar o amanhã. Ouvir a voz de Deus é ter a dádiva de se relacionar com Ele, não de controlar o amanhã. Profético não é posse sobre o futuro, é escravidão à palavra de Deus. Porque se Deus fala, eu faço. Se Deus direciona, eu ajo. Profético é uma declaração oficial, eu sou prisioneiro do que sai da boca de Deus, e não senhor do futuro a partir do que Deus me disse. Por isso, só faz sentido celebrar a sustentação de Deus em meio a dias inóspitos, se eu o amo e sei que Ele é bom, e permanece bom, independente da circunstância que eu esteja vivendo. Você consegue me entender? Muitos de nós jogamos para Deus a conta do cuidado que Ele não precisa ser cobrado porque é fiel para fazer, muito mais porque somos completamente aleatórios na relação do que porque realmente confiamos nele. É muito fácil dizer, Deus está no controle, e ir tocando uma vida completamente descontrolada, aleatória e irresponsável. E quando eu falo de aleatório, eu falo da gente no controle, achando que pode preparar o amanhã do jeito que a gente quer. Jesus já nos disse, o amanhã não nos pertence. Mas por outro lado, aqueles que confiam no Senhor, sabem que não podem controlar o futuro, mas estão nas mãos daquele que tem todo o poder e caráter o suficiente para sustê-los
e mantê-los para sempre. E aqui o que me chama a atenção é porque você se lembra como a história de Saul terminou? Você se lembra? Então, antes de falar sobre o fim, só guarde. Deus aqui está mostrando em detalhes: Saul, eu te atraí a mim. Saul, eu escolhi você. Saul, eu te coloquei sobre o que é precioso para mim, a minha herança. Saul, você é parte do que eu tenho de mais precioso, a minha herança. Você está cuidando da minha família. Mas não se esqueça que isso começa com um beijo. Isso começa porque eu te amei, mesmo você não merecendo. Isso começa porque eu fui até você, mesmo você não me conhecendo. Isso começa porque eu te habilitei, mesmo você não tendo capacidade, tendo medo. Isso começa porque eu quis te amar. A primeira coisa que você deve honrar é esse acesso a mim, que eu dei a você. Deus deixa isso claro por meio de muitos sinais. Um profeta vai até Saul. A segunda coisa que acontece, verso 21, continua comigo a leitura. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias, a tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? Quais as palavras Samuel havia dito para ele? Para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti, para tua casa, a casa do teu pai? Ele tomou um susto quando Samuel disse isso. Como assim, reservado para mim tudo? Basicamente Samuel disse: você está preocupado com as jumentas, fica tranquilo, elas já foram achadas. A propósito, tudo aqui não é seu? Ele tomou um susto com essa declaração, porque ele não sabia do que estava por acontecer. Mas antes do grande dia, Deus está deixando pistas para que ele não se perdesse. A próxima pista, Samuel, verso 22. Tomando a Saul e a seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Numa tradução mais clara, traz a porção que eu pedi para você separar. Irmãos, preste atenção. Deus falou com Samuel quando? Tinha um jantar pronto, uma porção reservada, uma cidade preparada em festa num sacrifício casual. Vamos continuar o texto. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado para ti. Toma e come. Irmãos, nos ritos cerimoniais do sacerdócio levítico, a coxa era a porção do sacerdote. Samuel mandou avisar: a porção que geralmente os sacerdotes comem, que eu como, deixa separada para alguém que vai chegar. Pois se guardou para ti para esta ocasião. Samuel disse para ele. Ao dizer eu, convidei o povo. Irmãos, você consegue entender o texto? Vou ler de novo. Eis que isto é o que te foi reservado, toma e come-o, pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. O que você entende dessa declaração? Pode falar comigo.
Sim, mas convidou o povo para quê? E esta ocasião era para quem? Tudo isso aqui foi feito para receber Saul, mas para ele era só encontrar uma jumenta. Enquanto as jumentas se perdiam, um jantar estava sendo feito. Enquanto as jumentas corriam de Saul, uma coxa era preparada. Enquanto um garoto se desesperava querendo voltar para casa sem nada nas mãos, Deus acordava um profeta para dizer: prepare as coisas, vem vindo o novo rei de Israel aí. O agir invisível de Deus nos prepara, mas nós precisamos aprender a ter astúcia espiritual para honrar o Senhor quando coisas incompreensíveis acontecem e forjam o nosso caráter. A nossa prática natural é reclamar, 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 reclamar. A gente não sabe se calar e se deixar forjar por aquilo que Deus quer fazer em nós. Situações obscuras, adversas, difíceis, são um esmeril divino. Deus não vai dizer por que está fazendo, mas é preciso confiar que há algo em curso. Só que como confiar no agir invisível se eu não consigo obedecer a palavra esclarecidamente compartilhada? E aqui vem a pedra de tropeço de muitos de nós. Muitos de nós não entramos nesse nível ainda, porque aqui eu disse, Saul é uma alegoria. Para Saul tudo é obscuro, mas para Samuel tudo é revelado. Só que por trás do Saul, que nada a ver, tem um pai que é homem de Deus. Mas eu quero retomar o que eu acabei de dizer, antes de voltar para o texto. Meus irmãos, muitos de nós estamos parados, para não dizer retrocedendo em nossa vida espiritual, porque aquilo que Deus já falou claramente, a gente não consegue obedecer. E aí a gente quer que Deus explique o porquê certas coisas estão acontecendo na nossa vida. Essas coisas que estão acontecendo são causadas pela nossa desobediência. Isso não tem como entrar na conta do casual de Deus para nos forjar. Isso é resultado da nossa iniquidade, da qual a gente precisa se arrepender. Porque quando Deus fala, eu não obedeço, não dá para jogar na conta de Ruth, na conta de 1 Samuel 9:10. Não dá para chamar, é agir invisível de Deus. Não, é consequência da desobediência. O nome disso é colheita. Quando eu decido obedecer e entro na zona que não posso controlar, aí eu experimento conforto no vale da sombra da morte, sustento em meio à escassez, porque o meu coração está no Senhor. Afinal de contas, eu sou homem de Deus. Irmãos, quero aproveitar aqui a fala do Rafa para esclarecer algo através de um parênteses. Nós estamos em uma geração contemporânea que vai das crianças aos mais velhos que estão vivendo nesses dias, em que o conhecimento se tornou o alvo máximo da sociedade. Há muitos anos vem se semeando a ideia de que o conhecimento é o valor mais importante. Isso foi entrando sutilmente e a geração atual se tornou idólatra do conhecimento. Conhecimento é sinônimo de poder. Então nós somos a era da informação, porque associou-se a ideia de que ter a informação é ter o conhecimento. E por que o conhecimento é tão importante? Porque o conhecimento fornece a ideia de ter poder. Quem tem conhecimento tem o poder. Mas entenda a lógica
da qual nós estamos inseridos, na qual estamos inseridos. Conhecimento gera poder, porque quem tem conhecimento controla. Conhecimento gera controle. A próxima etapa dessa equação social é performance. Porque os valores são medidos pelos resultados obtidos. Conhecimento gera controle, controle garante os resultados. Por isso nós não conseguimos obedecer a Deus. Porque o Senhor diz algo, você diz, mas por quê? Deus tem que convencer você. Sabe como? Te revelando o processo de cada uma dessas coisas, para daí você julgar, considerar se você realmente vai obedecer ou não. Por quê? Você só obedece se você controla os resultados. Sabe por que nós estamos patinando e não estamos entrando nisso, Rafa? Porque nós só obedecemos o que nós controlamos. Nós queremos que Deus se submeta ao nosso pedido, à nossa necessidade, à nossa exigência de ter a informação, o conhecimento do processo, porque daí nós saberemos se temos controle e saberemos o resultado. Se Deus falar a informação, nos der controle, para que a gente garanta o resultado que a gente escolhe, a gente obedece. Se Ele não fizer isso, nós ficamos patinando, dou um passo para frente, volto para trás, eu vou confiar ou não vou? Vou confiar no Senhor ou não vou? E fica, e vão se passando os anos da sua caminhada com Cristo, e você continua o mesmo que você era, desde quando você conheceu Jesus. Porque no Senhor só cresce quem obedece, e só recebe esse tipo de beijo ocasional quem não dominou, não controlou o processo, porque o Senhor não submete o plano dele a homens que querem ter controle sobre a sua vontade. E eu queria terminar minha participação aqui dizendo o seguinte: não é inteligente fazer queda de braço com Deus. Se eu fosse você, 2026, eu resetava a minha resistência, a minha relutância, e entrava num lugar de obediência cega à vontade de Deus. Primeiro, Deus, você tem o meu sim. Depois, se for importante saber o que é, saber onde vai dar e para que você vai fazer isso, tudo bem. Mas se você não quiser falar, o meu sim você já tem. Eu quero em 2026 dar o meu sim para Deus. Seja para caçar jumenta com Samuel, seja para preparar a coxa para Saul, ou seja para ser o Saul tonto nessa história, que chegou lá, todo mundo estava sabendo o que ia acontecer, só ele que não. Amém, irmãos? Essa mensagem, ela tem uma engrenagem. Se você não entender que Deus está nos chamando à obediência, não adianta entender que ele beijou Saul. Não adianta entender que ele preparou as coisas antes. Por quê? Porque na nossa geração, nós não conseguimos viver o que Saul viveu. Se fosse nós, diante de Samuel, nós diríamos: o maior profeta da história me convidou para um jantar. Irmão, eu ia de cabeça para baixo. Mas se fosse alguém da nossa geração, a gente teria coragem de dizer: mas por que você quer que eu vou jantar com você? Vai tratar de algum negócio lá? Qual que é o assunto que vai ser conversado? Nós teríamos questionamentos para daí depois a gente saber se a gente ia para esse jantar ou não, mesmo sendo Samuel quem nos convidou. Chegando lá, traz a porção que eu preparei para
Saul, aí ele chegaria com a coxa. Quem foi que te falou que eu gosto de coxa? Poxa, eu gosto é do pescoço. Isso lembra a minha infância. Eu fui acostumado a comer, foi pé de galinha. Por quê? Porque a nossa geração estabeleceu-se em princípios que são antagônicos à possibilidade de vivermos o novo de Deus, sem que Ele se sujeite a nós. Ele está nos chamando ao arrependimento, ao conserto. A fé é uma confiança no escuro, cega. A fé não é para quem quer controlar, a fé é para quem quer se perder. Porque se você tentar salvar a ti mesmo, se perderá. Mas se você se perder a si mesmo, você se salvará. Porque você estará nas mãos do seu Senhor. E caminhando para a conclusão, falando do beijo, porque é aqui realmente que o Espírito queria nos trazer nessa manhã. Eu tenho na minha loucura devocional, não é a interpretação do texto, mas aquilo que o Espírito tem me trazido, que esse beijo aqui tinha endereço. Afias Benjamita, homem de Deus. Um homem que construiu com o Senhor uma história, e que colocou tudo à disposição, para Deus dizer: eu vou fazer um rei de Israel do seu filho. Faz o que o Senhor quiser com Afias, nem que eu tenha que perder as minhas coisas para isso. Faça o que o Senhor quiser com Saul, nem que eu tenha que perder as minhas coisas para isso. Esse beijo, meus irmãos, para Saul foi o primeiro, mas para Afias é tipo uma piscada. Obrigado por confiar a sua família a mim. O que esse rapaz ia fazer com a herança de Deus era problema dele, mas o que Afias fez com a herança dele, ele honrou o Senhor. Tem muitos de nós, irmãos, que estão vivendo a onda dos nossos pais. E aí quando algo vem sobre nós, uma unção, uma graça, a gente não sabe honrar a comunhão porque não tem história com o Senhor. E aí quando a unção se vai, a coroa se vai, a gente pede para o homem de Deus falar assim: tem como você só ficar pertinho de mim para as pessoas acharem que Deus ainda está aqui? É aqui que eu queria terminar. Porque quando a coroa foi embora, ele não foi atrás do beijo. Quando a coroa foi embora, ele foi atrás da performance. Mas eu conheço um homem, filho de Ruth, e quando lhe tiraram a coroa, ele disse: só não tira de mim o seu espírito. Por favor, Davi, você vai deixar que Absalão leve o seu trono? Leva, pode levar. Na caminhada saindo de Jerusalém em vergonha, um homem o amaldiçoava. Vocês querem que os soldados diziam: quer que a gente mate ele? Não, quem sabe foi Deus quem levantou ele para me lembrar de quem eu sou. Só que no coração de Davi só estava: só não tire de mim o seu espírito. Não me tire aquele beijo. Por favor, não me arranque aquele beijo. Eu não preciso do trono, eu não preciso dos meus filhos, mas não me tire aquele beijo. No dia em que eu disse isso ao Senhor no escritório, eu falei para ele: eu tenho medo que você leve no aniversário da Débora. Eu sinto que pode ser uma marca para o resto da vida, Senhor. Elas moram na esquina, numa distância muito pequena, vão lembrar todo dia. Como eu vou lidar com isso? E eu me lembro que eu respirei fundo, eu estava só em casa, chorei e disse: não tem ninguém melhor do que o Senhor para lidar com esses detalhes. O Rafael, ou Afias, o homem de Deus, disse: pode fazer da minha família o que o Senhor quiser. Até aqui nos ajudou o Senhor, e nós vamos te honrar até o último minuto. E quis o Senhor que ela partisse no dia 27, depois do aniversário da neta caçula. E quis o Senhor que ela fosse sepultada no dia do aniversário,
em um velório que mais parecia um culto de celebração. E algumas pessoas perguntavam para a gente, principalmente quem não faz parte da nossa comunhão, como vocês conseguem? A gente não consegue. Ele prometeu que ele ia sustentar, ele está presente para manter. Como ele disse uma e outra vez durante o velório, eu prometi que eu estaria aqui, pois eu estou. Por isso, eu vou terminar com o Salmo 63. Salmo de Davi. Em um contexto de perseguição, quando ele estava com medo, deixa eu só conferir. É isso mesmo. Eu queria confirmar isso, porque quando a Rô leu isso pela manhã, eu falei, uau. Ela me falou, estou pensando no Salmo 63. Eu falei, que bom, né? Não interferi em nada e disse, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Mas ele estava no deserto de Judá quando ele veio essa palavra. E ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Sabe o que significa isso? Minha força está em você. Você me sustenta. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma está apegada a ti. A tua destra me ampara. Porém os que me procuram tirar a vida para destruir, se abismarão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e verão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Um dia ele me beijou. Isso é a única coisa que eu não quero esquecer. Um dia ele me beijou. No dia da minha ordenação ao ministério de novo. E me disse, te constitui ministro sobre a minha herança. Você sabe o que isso significa? Eu só não quero perder o beijo. Obedecer é o jeito que eu tenho de dizer, pode fazer as coisas do jeito que você quiser. Eu não preciso entender, porque o que eu sei é o bastante. Você é bom, você é santo, você é reto, você é íntegro. E sabendo quem você é, o resto já não me importa. Se você estava controlando a sua vida até aqui, e diante do apelo que foi feito, deseja entregar a sua vida ao Senhor, presta atenção no que eu estou falando. Você é específico, esse apelo é para crentes. Você que vinha decidindo tudo do seu jeito, e definitivamente hoje quer entregar a sua vida a Jesus, literalmente. Corra do seu lugar, vem aqui na frente. Você quer entregar a sua vida a Cristo. Hoje é um dia de conversão para crente. Se é para quebrar, para crescer, se é para ganhar, se é para perder, eu estou disposto a obedecer, Senhor.
Você que está disposto a não se guiar pelo que você sente, mas pelo que Deus já disse. Não importa se você está ou não satisfeito. O que importa é que Ele esteja satisfeito. Se é ou não agradável, o que importa é que Ele seja exaltado. Peço aos irmãos para chegarem um pouco mais à frente, por favor. E os demais, por favor, fiquem à vontade para encontrar um lugarzinho. Para experimentar os cuidados do sustentador, antes de tudo, é preciso se dobrar diante daquilo que já te foi revelado. A experiência de ver Deus sustentando a gente só pode ser real quando primeiro a gente se submete àquilo que está claro. Antes da unção de Saul, digo a vocês, na minha reflexão devocional, havia a vida de Afias, benjamita, um homem simples, que só amou o Senhor. A Bíblia o chama de homem de Deus. Esse era o pai de Saul. O que ele fazia? Não sei. O que tinha de propriedade? Sabemos de poucas jumentas. E o que mais a Bíblia diz sobre ele? Homem de Deus. Sobre ele Deus tinha propriedade. Homem de Deus. É só o que eu quero ser chamado. Ele é um homem de Deus. Tudo que tem na mão dele é de Deus. Tudo que ele vive é de Deus. A história dele é de Deus. A casa dele é de Deus. Os filhos são de Deus. Eu não sei o que ele faz. Cada hora ele faz uma coisa. Mas ele é homem de Deus. Isso é o que ele é sempre. Vamos orar? Comece a fazer você a sua oração de entrega. Você sabe o que você precisa fazer. Senhor, nessa manhã nós estamos fazendo a nossa oração de entrega, honrando o seu amor que nos encontrou. Porque quem sabe, Senhor, até agora nós temos vivido a partir da história de alguém que entregou, de alguém que te ama, de alguém cuja vida está em seu altar. E você nos tem encontrado de maneira muito graciosa muitas vezes, mas nós não temos tributado ao Senhor a honra devida. Temos chamado de nosso o negócio que é seu, temos chamado de nosso o sucesso que é seu, temos chamado de nosso o aplauso que deveria ser só seu, e chamado de injusto o sofrimento que você quer compartilhar, mas que não temos capacidade ainda de enfrentar porque somos infantis. Senhor, nós nos convertemos de novo, porque conversão nada mais é do que uma guinada completa de rota e a decisão de abandonar uma vida para abraçar outra. Nós queremos viver a vida de Cristo. Nós queremos pisar as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: tomem as suas cruzes, ou tome a sua cruz e siga-me. Nós queremos, Senhor, caminhar por essa rota de crucificação pessoal, de abnegação de vontades, de cumprimento de propósito, de total compromisso com aquilo que satisfaz o seu coração. E nessa manhã, tendo entrado em uma estação tão especial de concerto, em que você apagou as nossas dívidas, nós queremos hoje alterar as nossas motivações. Se o que nos guiava a obedecer ou não era o desejo por controle, nós estamos abandonando isso em arrependimento, Senhor. Chega,
Você é digno de confiança, digno de crédito. Nós não precisamos saber os resultados, nós não precisamos conhecer os processos, nós só precisamos conhecer o Senhor. Basta um beijo e nada mais. O beijo é suficiente para nós. A relação, a comunhão, a revelação de Jesus Cristo é suficiente. Nós nos agarramos a Ele e dizemos: cumpra em nós o teu querer. Faça de nós o que você quiser, Senhor. Eis aqui o teu servo, cumpra em nós o teu querer, como disse Maria. Eis aqui a tua serva, teleiosses, cumpra em nós o teu querer, Senhor. E na guarda desta preciosa comunhão, deste beijo maravilhoso, que chega no dia que a gente não espera. Quem sabe nenhum de nós aqui nessa manhã imaginava que algo desse tipo nos seria dito. Você nos encontrou e nos beijou nessa manhã com a sua palavra. Nós dizemos sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. 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 Uma marca em meu peito de fome e devoção. Me feriu em amor, me selou o coração. Uma marca Aleluia. em meu peito de fome Sim, e Senhor. devoção. Essa é a nossa oração nessa manhã. Nós dizemos sim a essa graciosa oportunidade de participar do seu soberano propósito, de obedecer a sua vontade e fazê-la cumprida. Você nos encontrou nessa manhã com a sua palavra e nós dizemos sim a ela, Senhor, para obedecer e fazer a sua vontade em nome de Jesus.